Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo a gente está voltando aqui com os nossos estudos de 1 Pedro, nosso estudo bíblico facilitado que tem como propósito poder ajudar a sua vida a compreender mais e mais das Sagradas Escrituras em nome de Jesus. Nosso propósito aqui é estudar, obviamente, a Bíblia. Eu quero muito tentar colocar um vídeo no sábado e na quarta. Por enquanto a gente está só sábado, nesse processo meu de aprender a editar e fazer tanta coisa, de criar realmente um espaço e etc. A gente, por enquanto, tem estudo só sábado e a gente está estudando a carta de 1 Pedro. A gente já fez um vídeo sobre a parte introdutória de 1 Pedro e a gente também já fez um vídeo falando sobre o verso 1 e 2 de Pedro, falando sobre eleição e predestinação. Segundo o pré-conhecimento de Deus, Deus elege pessoas. Nós somos os eleitos de Deus. Mas se Deus é pré-conhecedor de todas as coisas, porque só alguns são escolhidos, os chamados de eleitos, né? Então a gente estuda a respeito disso, como que isso se dá na compreensão cristã. Está aqui no canal, você pode assistir depois. É um vídeo longo, mas muito interessante, falando sobre esse panorama histórico, essa compreensão teológica histórica e a aplicação disso, biblicamente falando, a respeito da teologia da eleição. É um pequeno esboço, óbvio, tinha muito mais coisa para explicar, mas já dá um panorama legal para a gente entender o pensamento bíblico e também o pensamento histórico a respeito do tema. Quando Pedro fala que nós somos eleitos, ele estava escrevendo a uma igreja que estava sofrendo perseguição. E a gente vai pegar alguns versos do capítulo 1, a gente vai fazer um pequeno panorama do capítulo 1 hoje, para poder a gente entender um pouquinho daquilo que Pedro escreve nesse pequeno resumo e também um pouco de exposição a respeito de alguns versos. Pedro escreve, por exemplo, que a igreja precisa caminhar numa esperança viva, uma igreja que estava sofrendo perseguição, Nero estava matando cristãos, prendendo e tantas coisas acontecendo. Aí Pedro cita, essa esperança viva que precisa estar em nosso coração, que é a nossa redenção, a nossa salvação. Porque ele nos deu uma nova vida. Ele usa o termo anagenal, que é o termo regenerar, conjugado lá como anagenetas, que é o termo grego regeneração, mas que no grego não tem só o significado de regeneração. Anagenel significa, ou anagenal, significa também nascer de novo. E é isso que acontece pela fé. Pela fé a gente nasce de novo para um novo propósito de vida. E Deus nos endereça a um novo caminho, que é o caminho de redenção. E isso, segundo Pedro, também no verso 10 e 11, era a promessa que os profetas do Antigo Testamento fizeram. A promessa de que no tempo certo a graça seria manifesta de uma forma muito mais esplendorosa, muito mais benevolente, não é? Essa salvação de Deus, a misericórdia de Deus seria vista de uma forma maravilhosa. E os profetas do Antigo Testamento, segundo Pedro, tinham essa concepção messiânica de que isso viria por meio do Messias. E Pedro justifica isso, dizendo que sim, essa salvação ela é possível porque Cristo morreu e ressuscitou. E Ele agora é o nosso Senhor. E por isso a gente pode ter fé, por isso a gente pode crer, por isso a gente pode descansar, mesmo diante das tribulações. Por isso Pedro diz, olha, busquem a vida correta, busquem a vida de santidade, busquem uma vida íntegra, honesta diante de vocês mesmos, diante daqueles que estão à sua volta. O termo que ele usa, sede santo, porque o vosso Pai Celeste é santo. É uma tradução disso. Busquem viver uma vida como o próprio Cristo viveu, como Deus deseja, porque nós nascemos de novo. Nascemos porque agora fomos comprados, resgatados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E ele diz que o que foi colocado em nós e o que nos alcançou foi uma semente imperecível. E óbvio que aquilo que não perece, ou seja, que não se perde, que não se desgasta, que não se corrompe. E ela não se corrompe por dois aspectos, segundo Russell Norman Champlin, no seu comentário de Bíblia, versículo por versículo. Ele diz que ela não se corrompe porque, ponto número 1, não tem nenhuma natureza de pecado. Vem do próprio Deus por meio de Jesus Cristo. Então não é falível, não é enganosa, é plena e totalmente segura para que nós acreditemos e confiemos na esperança da promessa do cuidado de Deus, do sustento de Deus em todas as situações e também nas promessas que Ele traz na vida pós-morte, ou seja, no céu que Ele tem preparado para todos nós. E ela também é imperecível porque ela não vem por esforço humano. Não é esforço humano. Não é uma ação sua que faça com que você mereça receber essa esperança. É graça. É uma ação de graça que vem por meio do Evangelho,
como Pedro vai dizer já no final do capítulo 1, vem por meio da palavra. E a palavra de Deus, que já era revelada no Antigo Testamento pelo propósito de Deus salvar, é isso que sustenta a fé cristã, é isso que sustentou o princípio da vontade de Deus, foi que sustentou a obra de Cristo, que fundamentou e alicerçou Jesus Cristo morrer na cruz e ressuscitar, porque era a obra, era o propósito de Deus, eram os planos e propósitos de Deus. Então, quando Pedro cita a palavra, é justamente isso, são os propósitos de Deus, são os desígnios de Deus que se cumprem em Jesus e agora se transformam na revelação, no Evangelho de Deus para todos nós. E o que é essa palavra? Segundo Champlin também, ele diz que essa palavra é o próprio Cristo formado em nós e que se relaciona conosco de uma forma espiritual ou mística, né, por meio do seu Santo Espírito. Então é essa comunhão com Deus, alicerçada justamente pela crença e pela confiança nas promessas que Deus nos dá de cuidado agora e de redenção, que precisa fortalecer o nosso coração para uma caminhada junto a Jesus, de retidão, de integridade, de fidelidade, mesmo em momentos tão difíceis. E isso tudo é possível mediante a fé. É o trecho que Pedro cita no capítulo 1, que é muito importante que a gente entenda. Tudo isso se manifesta na vida do cristão pela fé, pela sua decisão de crer. Como a gente falou, não acreditamos que a fé é uma imposição divina. A fé é uma escolha pessoal. Você pode crer ou não. Eu fiz uma ilustração a respeito dessa questão da fé, que a fé é como se fosse uma chave que abre as portas de uma cadeia e nos faz livres para endereçar, para poder conduzir a nossa vida a um outro lugar, a um caminho, a um propósito que Deus nos dá em Cristo, por meio de Cristo, para a nossa redenção, para a gente ser regenerado, para a gente ser transformado espiritualmente na nossa mente, no nosso coração e também no destino da nossa alma no final da nossa vida. Então a fé é a grande chave que Pedro traz também como um princípio ali no seu escrito, nesse primeiro trecho de Pedro, para que a igreja pudesse caminhar junto com Jesus, não se afastar de Jesus e, obviamente, receber todo o carinho, todo o sustento vindo do Espírito Santo, sabendo que nada nos tira as promessas de redenção e de salvação que estão preparadas para nós no fim. Amém? Esse é o pequeno trecho do capítulo 1. Leia o capítulo 2. Qualquer dúvida que você tiver no capítulo 1, vai aí nos comentários no YouTube, faz sua pergunta, que lá no final a gente quer fazer perguntas e respostas a respeito de 1 Pedro. Eu não sei tudo, mas eu tenho muito livro que sabe muita coisa, então a gente vai fazer um estudo junto, vai colher essas perguntas todas ou algumas, para poder a gente responder os principais tópicos da carta de 1 Pedro, que talvez você ficou com dúvida, e poder também passar para 2 Pedro. Joia? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E lembra de poder estar junto da gente também na próxima semana. Lembra de ler também agora o 2º capítulo de Pedro e já ir anotando suas perguntas em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.